Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, saindo 6 da manhã, atualizando você a respeito do nosso Vitória. Já peço de antemão para você apertar no gostei, mande pra galera, compartilhe. Hoje, a partir das 13 horas, estaremos ao vivo do Barradão para a transmissão, obviamente, ao vivo da apresentação da nova comissão técnica do Esporte Clube Vitória. E de acordo com Pedro Centro-Sé, como eu coloquei na live, a tendência é que Rodrigo seja efetivado e que a nova comissão seja apresentada. Quando o Vitória fala nova comissão, eu imagino que seja um novo auxiliar e de repente um novo preparador físico. É uma possibilidade, mas convido todos a acompanharem aqui no Canto Rubro Negro. Conto com sua audiência, aquela qualidade de áudio e de imagem de sempre. Vamos colocar aqui na tela. Vitória emprestou o atacante para um time de Série B. Trata-se de Luiz Miguel, que foi para a Chapecoense no último dia da janela de transferências. Ele estava no Botafogo da Paraíba, fez 15 partidas, marcando 2 gols. O Botafogo terminou em 13º na primeira fase da Série C e já não tem mais jogos na temporada. Por conta disso, Luiz Miguel foi novamente emprestado. É um ponta que tem potencial, é um ponta que a gente viu, pelo menos na Copinha e em alguns jogos esporádicos no profissional, já que ele não teve tanta oportunidade, que ele pode ajudar, que ele pode sim ter condições de nos ajudar, pelo menos no Campeonato Baiano, já que, como eu sempre falo aqui, a gestão de minutos da base no Baiano foi tenebrosa. Espero que, caso ele vá bem no empréstimo lá na Chapecoense, ele tenha oportunidades aqui quando voltar para o Vitória no Campeonato Baiano. E se você está procurando um profissional para te ajudar no processo de emagrecimento, hipertrofia, performance, eu indico Tom Jefferson. Um abraço para Tom, meu irmão. Tom Jefferson Medicina Esportiva. O Instagram tá aí, @Tom Jefferson, e o número para você entrar em contato, 719-9600-9908. Atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Um abraço para Tom, meu irmão. Tamo junto. Estou sendo atendido por Tom e posso garantir para vocês que o trabalho é de muita qualidade. E claro, eu também tomei vergonha na cara para me cuidar, né? Afinal de contas, a Vitória não pode me matar. Entre em contato com ele, tire suas dúvidas, recomendo demais. Bom, vamos falar agora a respeito de outra matéria da Arena Rubro Negra. Não esquece de apertar no gostei aí, se você puder, não esquece, eu sei que é importante, e no inscrever-se também. Bom, o Vitória, isso aqui é um dado que eu acho que cabe debate. É o único time da Série A sem pênalti a favor no Brasileirão de 2025, sendo que acredito que a gente tem aí um lance ou outro que pode sim ser questionado. Acho que contra o Sport teve, acho que contra o Palmeiras teve. Que eu me lembre assim agora de cabeça, foram esses 2 jogos que a gente acabou pedindo pênalti. Caso a gente tenha tido algum outro lance, você pode obviamente me lembrar aqui nos comentários. Mas, independente de você achar que foi bem marcado ou que foi mal marcado, no final das contas, a gente precisa trazer a informação para vocês. Eu quero saber o que você acha disso, já que a gente sabe que geralmente no Barradão a gente tem ficado na bronca com a arbitragem. Do que eu pude apurar, eu vou confirmar, mas aparentemente o Vitória representou, tá? Não é porque a gente venceu que a arbitragem foi boa, a arbitragem foi tenebrosa. E aparentemente o Vitória representou contra a arbitragem aqui do último jogo, Vitória e Atlético Mineiro. Léo, isso significa alguma coisa? Não, é mais o clube institucionalmente demonstrando insatisfação com o que ocorreu. Bom, trazendo aqui um contexto que pra gente não é bom, né? O Fortaleza demitiu o Renato Paiva. Pra mim, ele deveria ficar até o jogo do Vitória para que a gente pudesse ganhar e aí ele seria demitido. Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, demite treinador. O Fortaleza decidiu pela demissão de Renato Paiva após perder para o Internacional por 2-1. A gente não sabe ainda quem será o próximo treinador do Fortaleza. Havia algumas especulações que o Fortaleza tentaria primeiramente Ramon Dias, mas que de fato é muito caro. Porém, do lado de lá, especulou-se Eduardo Batista e Jair Ventura. Vamos aguardar porque até o momento é um confronto direto, o jogo contra o Fortaleza, e é também um adversário direto. Vamos ficar de olho para saber quem o Fortaleza trará. E eu também peço para você ficar de olho nos produtos da GoCase. Eu sempre tento pegar esse gancho, né? Às vezes funciona, às vezes não. Com a GoCase você pode comprar sua capinha, sua garrafa térmica, seu copo térmico. São produtos de muita qualidade. O QR Code está aqui. E usando o cupom GOLVITORIA você tem desconto nos produtos. Produtos de muita qualidade. A maior propaganda quem faz não sou eu. A galera que faz, porque todo mundo que compra fala muito bem da GoCase. Lembrando, falta só 3 inscritos, para a gente bater a meta de 95.900 e depois 96 mil, cada vez mais perto aí dos
100 mil. Amém. E que o Vitória ajude, né? A gente sabe também que com o Vitória ajudando, as coisas ficam mais fáceis. Coloquei isso daqui na live e vou colocar aqui no vídeo também o elenco do Vitória de 2025, já que a janela fechou. Não posso deixar de criticar aqui Fábio Mota, não posso deixar de criticar Gustavo Vieira e todos os envolvidos. A janela fecha. Vou até mudar a câmera. A janela fecha com o Vitória com inúmeras carências no elenco, carências que não foram sanadas ou que demoraram muito, como é o caso do lateral esquerdo. Então, sinceramente, meus amigos, é complicado. Entendo quem está irritado, porque eu também estou irritado, apesar de entender também que agora a gente vai precisar apoiar esse elenco até o final, porque vai ser isso aí que a gente vai ter. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se isso de alguma forma te deixa esperançoso, o Vitória tem, salvo engano, até 13 de setembro para inscrever jogadores sem contrato. Então o Vitória teria aí mais 9 dias para inscrever atletas sem contrato. Acho difícil, não trouxe ninguém até agora, não acho que vai trazer até dia 13. Mas nós vamos aguardar aí para ver se vai ter alguma novidade, nunca se sabe, né? O fato é que o Vitória vai seguir com um elenco que nós sabemos da carência. Pela vez de número 80, a torcida será diretamente responsável por salvar o Vitória do rebaixamento, apesar do ano muito ruim da diretoria e do ano muito ruim das decisões no futebol de Fábio Mota, Maneca, Gustavo Vieira e todos envolvidos no processo. Carpini também estava envolvido, enfim. Apesar disso tudo, é pela instituição e a gente vai precisar apoiar esse elenco. Goleiros: Lucas Arcanjo, Thiago Couto e Fintama. Zagueiros: Camutanga, Edu, Neres, Zé Marcos, Lucas Alter e Cauã. Lembrando que eu estou colocando Cauã porque ele já está na transição, então acredito que Cauã pode sim voltar aí de repente até em outubro, mas inicialmente a gente tem que colocar aqui os zagueiros que a gente imagina, já que, por exemplo, na lateral esquerda eu não coloquei Jamerson, porque tá machucado, não volta esse ano. Lateral esquerda, a gente tem Ramon, Cauã Vitor e Maicon Jesus, Claudinho, Cáceres e Paulo Roberto na direita. Volante tem uma renca, né? Baralhas, Ricardo Hiller, Edenilson, Rubem Ismael, Wendel, William Oliveira, Dudu, Ronald e PP. E aqui cada um pode fazer mais de uma função. Alguns aqui podem jogar de primeiro homem, de segundo homem, até de terceiro homem, mas a gente colocou como volante. Romarinho, Mateuzinho, Aitor, Rubem Rodrigues e Lucas Lohan para fazer o meio, lembrando que muitos aqui também podem cair pelo lado. Aitor pode cair pelo lado direito, Mateuzinho pode jogar do lado esquerdo ou do lado direito, Lucas Lohan pode cair pelo lado. Romarinho eu acho mais difícil. Romarinho já é um cara que realmente vem jogando ou como segundo atacante ou flutuando atrás do centroavante como camisa 10, como jogou contra o São Paulo. A única grande chance do Vitória naquele jogo foi uma bola que Romarinho recebe de costas para o zagueiro, gira e acha Osvaldo na profundidade. Então, para mim aqui a gente tem que colocar como meia. Pontas: Fabri e Eric do lado direito, lembrando que o Lucas Braga também joga do lado direito, já que o Vitória recusou a proposta do Curitiba. Osvaldo também joga do lado direito e Felipe Cardoso, que para mim aí de fato joga do lado esquerdo, Renzo Lopes, Kaiser e Carlinhos como terceira opção. Este é o elenco do Vitória de 2025 e claro, a gente vai aguardar para ver se não sobe mais ninguém da base. Não duvido, tá? Que Rodrigo, caso de fato seja efetivado, o que é a tendência natural, vai subir algum ponta direita da base, vai subir algum lateral esquerdo da base, que não seja Cauã Vitor, que seja outro, ou que ele dê oportunidade para Cauã em algum momento, mas o elenco do Vitória de 2025 é esse aí, meus amigos. Nos resta fazer a nossa parte, como eu falei, pela vez de número 80 mil. Vamos colocar aqui algumas situações que eu apurei aqui no canto rubro-negro. Se alguém falou antes, eu peço desculpas. Romarinho, Cáceres e Renzo Lopes retornam contra o Fortaleza. Posso cravar para vocês aqui, os três estarão à disposição para enfrentar o Fortaleza, posso garantir. Os outros dois eu não vou cravar para vocês, mas existe uma boa possibilidade, eu até estranhei, tá, quando eu apurei isso, tô sendo sincero, eu até estranhei quando eu apurei isso, mas de Rubem Ismael e Claudinho também voltarem. Acho que Rubem Ismael pode voltar de repente na transição. Rubem Ismael operou o joelho dia 13 de agosto. No 13 de setembro a gente completa as 4 semanas. Se eu considerar que ele pode voltar para a transição, pode fazer sentido que ele volte para a transição, mas não estando ainda à disposição. Claudinho, existe sim uma boa possibilidade que retorne, apesar de ter sido uma situação um pouco mais chata. Tanto é que depois do jogo que ele entra, salvo engano, contra o Palmeiras, ele não vai nem para o banco mais. Mas esses aqui, eu confesso que eu não conto tanto e me surpreenderia caso eles voltassem. A possibilidade existe do que eu procurei. Claro, a gente tem 10 dias aí até o jogo do Fortaleza, então vai que eles evoluem o suficiente e ficam aptos de fato. Porém, esses aqui, Romarinho, Cáceres e Renzo Lopes, com certeza voltam. E eu quero saber qual seria o seu time para enfrentar o Fortaleza. Eu nem fiz o campinho aqui, mas eu vou falar para vocês. O meu time, calma, não me xinguem. Eu falei que não fiz o campinho, mas na verdade eu fiz. Eu vou explicar, calma. O meu time teria Lucas Arcanjo, Camutanga, Lucas Alter, Raul Cáceres voltando e Ramon, Baralhas, William Oliveira. Eu sei que a galera vai questionar muito isso, mas eu vou explicar. Mateuzinho, Osvaldo,
Eric e Kaiser. Primeiro, Cáceres voltando, porque acredito que o menino ainda tá verde. Não vou queimar Paulo Roberto aqui, mas Cáceres volta à condição que ele tinha antes de se machucar, que é de titular. Mantendo dupla de zaga, mantém o lateral esquerdo. Baralhas e William Oliveira. Por quê? Léo, Ronald é banco no seu time? Meus amigos, Ronald é um bom jogador, tecnicamente falando, arrasta, sai de pressão, mas neste momento, para um jogo fora de casa, um confronto direto com um adversário que vai estar de certa forma até mais desesperado do que nós, eu iria com o William por característica. Com o William, eu ganho mais de estatura, ganho mais segunda bola, tenho uma leitura melhor de espaços e consigo sustentar em um primeiro momento. Léo, quem você prefere? William Oliveira ou Ronald? Eu prefiro o Ronald, mas para o momento eu começaria com o William, que, repito, não fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, fez um jogo seguro, mas por ser um jogo fora de casa, um jogo, como eu falei, de contextos diferentes e de pressão para o Fortaleza, eu iria com o William por característica. Ronald é um bom jogador, mas na bola parada defensiva a gente acaba perdendo um pouco. Na transição defensiva, ele consegue correr para trás e ajudar, mas acaba perdendo alguns duelos. A gente não ganha tanta bola aérea, primeira e segunda bola com o Ronald. Claro, futebol é cobertor curto. Repito, eu estou falando isso tudo, mas eu prefiro o futebol de Ronald em 2025 do que o futebol de William Oliveira. Só que em determinadas situações de futebol, ao meu ver, você tem que fazer o que é mais condizente com o momento, não o que você gosta ou não o que você prefere. Por isso, por característica, eu iria com Baralhas, William Oliveira, para ter um equilíbrio maior no meio de campo, para não ter Baralhas e Ronald, são dois volantes que saltam muito, que acabam, beleza, mordendo bastante, isso é importante, mas para um jogo fora e no contexto que nós estamos de retomada, eu começaria sustentando um pouco mais. E aí a gente pode ter um debate, por exemplo, de Ronald ao invés de Mateuzinho. Para mim, aí já é interessante. Léo, eu não volto com o Mateuzinho titular, eu mantenho o Aitor, ou não, Léo, eu não vou com o Mateuzinho e nem com o Aitor, eu vou com o Ronald. Perfeito, Léo, eu vou com Baralhas, William e Ronald, e vou com o Mateuzinho e Eric, Kaiser sem Osvaldo. Aí, de fato, acho que é um debate interessante. Por questão de característica, momento, contexto de jogo, eu iria com o William. Como eu falei, é um cara inteligente, cara que lê os espaços. Eu não sou cego. Eu sei que o William Oliveira não faz um 2025 bom. Porém, pelo menos o jogo dele contra o Galo foi um jogo ok. Foi um jogo justo. Foi um jogo interessante dentro do que ele se propõe a fazer. Por isso que, em um primeiro momento, eu começaria com o William para, na teoria, claro, tentar dar mais sustentação ao meio de campo, ler melhor os espaços, não saltar tanto, fechar um pouco melhor entre linhas, achar essa segunda bola de repente numa disputa aérea, melhorar a bola parada defensiva e aí sim fazer o Fortaleza jogar contra, fazer a galera se irritar. Aí sim, no segundo tempo, você já pode soltar um pouco mais no time. Eu sei que a gente cornetou muito o Carpini quando ele falava isso, mas em alguns momentos eu concordava. De fato, era interessante a gente pensar um pouco mais nessa estratégia e eu inicialmente iria com esse time. Lembrando que o próprio Rodrigo Chagas falou que a opção por Ronald no banco foi por opção técnica e tática, não foi questão de lesão. Então talvez o próprio Rodrigo tenha entendido também que no momento o que a gente precisa é o William que dá um pouco mais de sustentação. Quando a confiança voltar, quando o Vitória estiver com 3, 4 vitórias seguidas, aí a gente pode soltar um pouco mais no time, jogar com Ronda de Baralhas, mas acho que agora o momento é de sustentar um pouco mais. Por isso eu iria com o William Oliveira e vou além. Pela expectativa que eu apurei de dentro do clube com Rubem Ismael, que vinha treinando muito bem, que as pessoas consideravam que existia uma grande possibilidade de que ele fosse titular. Se ele correspondesse a essa expectativa, eu não tenho problema nenhum em jogar com Baralhas e Rubem Ismael, que também é um volante alto, um volante de força. Jogou pouco aqui no Vitória, é verdade. Mas eu tô falando de perfil. Acho que nesse momento o que a gente precisa é competitividade. O que a gente precisa é duelo. O que a gente precisa é uma bola parada defensiva mais estável. O que a gente precisa é leitura melhor de espaço para achar na transição. Já que o nosso ataque já não tem uma estatura tão alta. Independente de ser Mateuzinho ou Ronald ou Aitor, nós não temos um ataque muito alto. Mateuzinho, Eric, Kaiser e Osvaldo não são jogadores altos. Se você colocar Ronald também não e Aitor também não. Então nesse momento eu prezaria um pouco mais pela competitividade em algumas fases específicas do jogo. Mas, claro, isso aqui é só a minha análise, tá? Isso aqui é só a minha opinião. Até porque ano passado a nossa reação também começou com William Oliveira e Hiller. Hiller faz um 2025 tenebroso, eu nem considero o Hiller aqui. Mas em contextos de jogo, de sustentar um pouco mais, ganhar a segunda bola, ler melhor o espaço, não saltar tanto. Enfim, eu, nesse momento de recuperação, iria assim. Quero saber a sua opinião depois dessa explicação gigantesca que eu dei. Aproveitando, convido você a assistir aqui a partir das 13 horas a nossa transmissão da nova comissão técnica sendo apresentada no Barradão pelo Esporte Clube Vitória. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreva, compartilhe e dê sua opinião. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.